paz do Senhor, meus amigos. É um motivo de muita alegria para o meu coração estar aqui com vocês mais uma vez. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra vinda da parte de Deus, que está em Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo 14. Diz assim o texto: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do homem, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E esse texto é um texto que me chamou muito a atenção ao meditar nele por esses dias. E o contexto desse texto que a gente acabou de ler é que Jesus estava se alimentando juntamente com os seus discípulos, e por os fariseus, ao se aproximarem, viram que eles estavam comendo sem lavar as mãos. E é uma tradição dos judeus, antes de comerem, lavarem bem as mãos. E quando eles viram Jesus e os seus discípulos comendo sem lavar as mãos, eles repreenderam Jesus e os seus discípulos, dizendo que eles estavam impuros, sujos, indignos para estarem fazendo aquela alimentação. Eles estavam quebrando as regras, a tradição. E por causa disso eles estavam repreendendo Jesus, e Jesus olha para eles e começa a ministrar sobre a vida deles a respeito daquilo que eles estavam fazendo, porque eles se preocupavam muito de guardar a tradição, as leis, as cerimônias, mas interiormente eles estavam sujos, estavam impuros. Eles se preocupavam com a limpeza exterior, de lavar as mãos, de lavar o copo, o prato, de purificar todas as coisas através da lavagem da água. Mas o seu coração estava sujo, estava impuro diante de Deus. Porque naquele tempo eles se preocupavam muito de obedecer às cerimônias e tradições, mas estavam rejeitando a lei de Deus, a vontade de Deus. E isso, não existia mais impureza maior do que essa. E hoje, no nosso tempo, nós vemos muito isso. Muitas vezes nos preocupamos de aparentar estar bem para as pessoas, de vestir uma roupa legal, bacana, de aparentar uma pureza, uma santidade externa, mas internamente nós estamos muito sujos, somos como sepulcros caiados, que por fora tem beleza, mas por dentro tem sujeira e há de morte. Porque é isso que o pecado faz quando nós não tratamos ele com diligência. É isso que o pecado faz nas nossas vidas. Ele nos deixa transparecer externamente como puros, como os limpos, como quem está bem, mas por dentro nós estamos podres, sujos,
cabisbaixos, doentes, aflitos, angustiados. E isso não era diferente no tempo de Jesus. Isso estava acontecendo também com os fariseus e religiosos da época. E é quando Jesus ele começa a ministrar aqui no versículo 15: não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Então não é as comidas, as coisas exteriores que vão contaminar a nossa vida, mas é aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que sai do nosso coração é que vai contaminar a nossa vida. Então é algo que nós precisamos atentar muito nesses últimos dias. Não é somente para a beleza exterior, mas principalmente para a pureza interior. Não somente para transparecer que estamos bem e somos santos e estamos bem com Deus. Não, mas que internamente nós venhamos estar vivendo isso, uma profunda intimidade com Deus, em comunhão com Deus, e vivendo uma comunhão constante de pureza diante de Deus, observando as leis, mas principalmente observando a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque as tradições, elas não podem ser maior do que a vontade de Deus. A religião, ela não pode ser maior que a vontade de Deus. O temor aos homens não pode ser maior do que a vontade de Deus. E é isso que a gente vê acontecendo muito. Mas eu acredito que Deus está nos dando o entendimento que é hora de purificar o nosso coração. É tempo de purificar a nossa vida diante de Deus, e principalmente purificar o nosso interior através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão com Deus. E ao meditar nisso, a gente vê muito isso acontecendo no tempo de Jesus, porque eles se preocupavam com a pureza exterior, mas esqueciam da interior. E é essa palavra que Deus ele quer falar conosco nesse dia. Cuide do exterior, mas cuide mais ainda do seu interior, porque é do seu coração que